Olá, sou o professor André Brock e nesse vídeo eu vou apresentar a resolução de uma questão envolvendo o cálculo da proporção real ou a proporção populacional. Na verdade, a estimação dessa proporção. A gente não consegue determinar exatamente o valor, mas consegue estimar, determinar aproximadamente esse valor e também resolver aqui um problema clássico nesses processos de estimação, que é saber qual é o tamanho da amostra, com quantos elementos eu tenho que trabalhar. E isso depende, por exemplo, da margem de erro, ou do erro de estimação que você deseja, depende do nível de confiança da pesquisa também. Então, nesse exercício que eu apresento aqui, a gente vê essas duas coisas, como calcular o intervalo de confiança e como também determinar o tamanho da amostra. Aqui diz que numa pesquisa de opinião, entre outras questões abordadas, os entrevistados que compõem essa amostra responderam se são ou não fumantes. Então, dentre os 100 entrevistados, apenas 13 responderam ser fumantes. Eu quero saber a proporção real de fumantes com uma confiança de 90%. Então, o que nós desejamos obter aqui é uma estimação para o P, para essa proporção de fumantes. E isso ocorre a partir do P-chapéu. O que é o P-chapéu? O P-chapéu é a proporção na amostra, que nos diz que há 13 fumantes em 100 entrevistados. Então, 0,13 centésimos, que a gente pode escrever como 13%. Se na amostra há 13% de fumantes, não quer dizer que na população haja exatamente 13%. Mas calculando aí o erro de estimação, conhecida como margem de erro, nós conseguimos estimar esse valor, ter aproximadamente esse valor. E no item B nós vamos calcular o tamanho da amostra. Vamos supor aqui, vamos considerar que no item A, o erro obtido, a margem de erro, que depende do tamanho da amostra, também depende do tamanho da amostra, ele não é satisfatório, ele ficou muito grande, o que não é bom. Então eu quero limitar o meu erro em 3%. Tá, quero limitar. Já tenho a confiança, que é 90%. Então qual deve ser o tamanho da amostra? Isso a gente vai ver, portanto, aí no item B dessa questão. Ok? Resolvendo o item A, nós vamos utilizar aqui esta forma, que a gente já viu, inclusive em outros vídeos aí do meu canal. Já dei toda a explicação do que é o intervalo, como calcular. Então a gente vai usar aí o intervalo de confiança para proporção. O P-chapéu, já falei que é 0,13, 13 sobre 100. O N também já foi dito que é 100. Isso são dados do nosso problema. Tá? E quem que é o Z? O Z é o valor que está associado ao nível de confiança da pesquisa. Eu quero 90%. É um valor da distribuição normal. Tá? Então eu quero aqui obter um intervalo, a partir desses 13%, tá? Então o 13% é o que está no meio da distribuição, mas que contenha 90% das proporções amostrais, então, porque o meu intervalo tem que ter essa confiança, é o que foi pedido aí, geralmente 90, 95, 99. Só que a distribuição normal, ela trabalha só com metade da distribuição, metade positiva. Então, para você ter 90, de fora a fora aqui, é porque você tem 45% para cada lado, ok? Então, é só dividir os 90% por 2, certo? Então, nós vamos aqui recorrer à tabela da distribuição normal e achar aqui, encontrar aqui o valor do Z, que é esse valor aqui, que determina exatamente 45% da distribuição. E aqui é o menos Z, o valor de Z é negativo, já que na distribuição normal o meio é o zero. Ok? Mas encontrando o Z, a gente já sabe quem que é o menos Z. E não precisa muito se preocupar com isso também, porque na própria fórmula já tem aqui o mais ou menos o valor de Z que você encontrar. Essa parte também já foi explicada em outros vídeos, eu vou fazer aqui um apanhado rápido, Eu estou querendo obter o valor do Z, para o qual eu tenho 90% da distribuição. A tabela trabalha com metade. Então, o valor de Z associado a 45%. Localizo aqui no corpo da tabela, exatamente aqui nessa parte, tento localizar os 45%, ok? Onde ele está? Então, vamos lá, aqui, ó,
4,95 está na forma unitária e 45,05. Pega o que estiver mais próximo. Mas com essa precisão aqui, né, os dois estão à mesma distância do que eu quero, que é o 0,45 exatamente. Tanto um como o outro, né, os dois aí estão na linha do 1,6. Só que um está na coluna do 0,04, o outro na coluna do 0,05. Ou seja, a gente fica aí na dúvida, né? Considera o 1,6 seguido do 4 na segunda casa decimal ou 1,6 seguido do 5. Como está bem no meio desses dois, né, o que a gente pode fazer aqui é calcular a média dos dois e considerar, aqui é 2, tá? Que não vai confundir com z não, dividir por 2. Tá? Então a gente pode considerar que o valor de z é 1, se você somar os dois e dividir por 2, vai dar 1,645. É este o valor de z que nós vamos considerar aqui na fórmula, nessa fórmula aqui do intervalo de confiança para proporção. Ok? Então temos todos os valores necessários, certo? Para 90%, o z ele vai ser igual a 1,645. Perfeito? Então, fazendo a substituição, vamos lá, reescrever a fórmula já com os valores, P chapéu 0,13, mais ou menos 1,645 é o valor do Z, tá? Multiplicado pela raiz de 0,13, P chapéu, multiplicado por, aqui vai ser sempre 1 menos 0,13, menos o P chapéu, né? Que dá 0,87. O cálculo aqui é simples. 0,13 é 13%. O que falta para inteirar 100%? Falta 87, né? Mas sempre trabalhar na forma unitária. Tá? Depois você pode converter para percentual o resultado. Mas aqui no cálculo, forma unitária. Dividido pelo N, que é 100. Então, nós vamos fazer aqui esse cálculo, 0,13, mais ou menos, então agora a calculadora, né? Aqui a calculadora, só minimizar aqui, vamos lá, eu vou fazer 0,13, resolvendo aí entre da parte interna a raiz, né, radicando, multiplicar por 0,87, o resultado eu já vou dividir por 100 e calcular a raiz quadrada. Ok? Depois falta só multiplicar por 1,645. A calculadora ficou em cima aí da expressão, né? O que eu fiz foi exatamente essa conta aqui. Não quero maximizar, né? Essa conta aqui, 0,13 vezes 0,87 dividido por 100, já calculei a raiz. Falta só, portanto, multiplicar por 1,645. Olha aí o resultado, 0,0553, eu vou parar por aqui, tá? 0,0553, isso daqui se você converter para percentual, 5,53%, né? E 0,13 é 13%. Como nas pesquisas eleitorais, né? Então pega esse percentual, soma a ele o erro, tá aqui, margem de erro, 5,53, e depois subtrai. Tá? A gente pode fazer isso aqui na forma unitária mesmo, depois converte. Então, se eu somar 0,0553 a 0,13, vai dar 0,1853, ou seja, 18,53%, 18,5%. Tá? O valor máximo que eu espero aqui para a proporção real de fumantes. E se fizer a subtração, né, nós vamos fazer 0,13 menos 0,0553, olha aí, 0,0747. 0,0747, ou 7,47%. Então, a proporção real, eu não sei exatamente qual é, mas tá, há 90% aí de confiança de que ela está entre 7,47% e 18,53%. Perfeito? Tá, mas 5,53 não é uma margem de erro
muito boa, né, para a minha pesquisa. Eu quero diminuir essa margem de erro. É o que a gente propõe aqui no item B. Como que eu posso fazer, então, mantendo esse mesmo nível de confiança de 90%, como que eu posso fazer para diminuir a margem de erro? Eu posso mexer lá no N, né, aumentar o tamanho da minha amostra. Então, eu vou calcular o meu N para que o meu erro seja de, no máximo, 3%. Tá? Então, menor do que 3%. Mas cuidado, hein? Considere sempre a forma unitária, 0,03. Certo? Bom, para não trabalhar com inequação, eu vou considerar um erro de 3%, que é o limite aqui, né? 0,03. Mas quem é o erro? O erro é aquela parte lá do intervalo de confiança, essa parte aqui, ó, que nós somamos e subtraímos do P-chapéu, né? Então, tá aqui, ó, P-chapéu, 1 menos P-chapéu sobre N. Trabalhando, isso é o erro, tá? Trabalhando algebricamente, isso eu já mostrei em outro vídeo, não vou mostrar aqui novamente, eu consigo isolar o N, né? Fica da seguinte forma, N igual a Z ao quadrado, que multiplica P-chapéu, 1 menos P-chapéu, sobre o erro ao quadrado, tá? Então, olha aí, se eu quero calcular o tamanho da amostra, basta eu ter o meu nível de confiança, né? Então ter o valor de Z associado a esse nível, estabelecer o limite, né? Ou estabelecer uma noção, uma proximidade do erro que eu desejo, mas precisa do P-chapéu também. Estranho, né? Eu vou obter uma amostra para estimar o P, então eu vou calcular o P-chapéu com a amostra na mão. Se eu não tenho o tamanho da amostra, como que eu tenho o P-chapéu? Tá? Nessas situações, você considera uma amostra piloto. Tá? Pega uma amostra pequena, até sem se preocupar com o seu tamanho, né? Só para saber exatamente qual é o P-chapéu. Então, pega uma amostrinha piloto, lá vê quantos que são os sumantes, né? Só para ter uma noção. Tá? Essa é uma fórmula que não nos dá um valor exato, mas um valor aproximado do tamanho da amostra para obter o erro desejado. Nessa situação, eu já tenho essa amostrinha piloto, né? Eu vou considerar aquela amostra de 100 elementos que foram entrevistados, ok? Então, o meu P-chapéu vai ser o 0,13 do item anterior. Agora, uma questão de substituições aqui. N é igual, o Z nós já calculamos, 1,645 elevado ao quadrado, multiplicado por 0,13, depois multiplica por 0,87 e divide tudo pelo erro ao quadrado, 0,03 ao quadrado, ok? Bom, vamos lá para a nossa calculadora novamente, olha aí, então eu vou fazer 1,645 elevado ao quadrado, tá? Já vou multiplicar por 0,13, tá? Já vou multiplicar por 0,87, ok? 0,306051, 0,3060, vou considerar aqui as 6 casas, ok? E esse resultado eu vou dividir por 0,0009, tá? 0,03 ao quadrado é esse o resultado, ok? E aí faz a divisão, então, divide por 0,0009. Olha aí, 340 aproximadamente. Então a gente precisaria aqui de 340 pessoas aproximadamente para poder diminuir, para poder chegar a um erro de aproximadamente 3%. Tá? O resultado, só verificando aqui, deu 340,05. Como eu quero um erro máximo de 3%, a minha amostra, né, deu 340,05, aqui ela tem que ser maior que 340. Tá? Então, sugestão aqui, trabalhar com 341 elementos na amostra. Tá? Isso é, lógico, um valor numa situação prática. Tem que ser 341. Não vai custar muito você, por exemplo, trabalhar com 350 ou com 360. Se não tiver problema, trabalhe com 400. Você consegue, dessa forma, reduzir ainda mais o erro na sua pesquisa. Ok? É isso aí, até o próximo.